se a nossa existência for só um dia de aula prática na escola da eternidade? Você já sabe que aqui é um espaço em que a gente está super próximo, que a gente está junto, em que eu abro meu coração compartilhando tudo que eu sei, tudo que eu estudei, tudo que eu vivi. E algo que eu falo muito, porque eu acredito realmente, falo muito com as minhas alunas nas formações em Reiki, nas mentorias, para todo canto em que eu tenho a chance, eu compartilho essa minha visão da vida e eu vou compartilhar agora com você. Quando eu penso em todo o contexto da existência humana, algo que me vem muito forte é uma metáfora, como se todos nós estudássemos lá na eternidade, lá em uma outra dimensão, numa grande universidade e que a gente fosse ali diariamente ter aulas naquele lugar. E o professor, leia-se Deus, fonte, universo, um belo dia, ao nos receber ali para o dia de aula, ele vira e fala assim, olha, hoje vai ser um dia de aula prática. E a gente não vai estar aqui nesse lugar, nessa sala de aula em que normalmente a gente se encontra. Na verdade, eu vou levar vocês para um laboratório e para fazer parte dessa aula, lembra que a gente usa jaleco para poder fazer aula de química, biologia, enfim, pois é. Nessa aula de hoje, vocês vão para um laboratório, esse lugar se chama Planeta Terra. E para poder fazer parte dessa aula, para poder participar ali, vocês vão ter que vestir uma roupa, o jaleco, que se chama corpo humano. E ali vocês vão ter a chance de ver na prática tudo que a gente vem estudando durante todos esses anos aqui na nossa escola. Ali vocês vão ver na prática o que é o amor, o que é a resiliência, o que é o perdão, o que é a paciência, o que é a compreensão, o que é, na prática, tudo isso que a gente vem aprendendo aqui diariamente. E eu vou ainda mais além. Na verdade, a ideia de ter uma aula prática não é testar ninguém, não é colocar ninguém à prova, não é colocar ninguém ali para ser castigado, enfim, longe de mim trazer qualquer ideia religiosa aqui para essa nossa conversa, para essa nossa prosa, não é essa a ideia. Mas, muitas vezes, as pessoas acreditam que viver aqui é estar vivenciando uma grande prova. E, na verdade, quando a gente fala em aula prática, a gente está tendo uma grande oportunidade, uma bela oportunidade de entender na prática o que até então a gente só conhecia na teoria. E aí, quando esse professor, Deus, deusa, fonte, universo, enfim, nos convida e a gente topa o convite de vir para esse laboratório, ter o nosso dia de aula prática na escola da eternidade, a gente tem a chance, na realidade, de fazer uma grande vivência em grupo. Por isso que, às vezes, quando a gente começa a se esquecer de certas coisas, quando a gente começa a fraquejar pelo caminho, tem sempre alguém que nos lembra como é que é mesmo que a gente é resiliente. Quando a gente às vezes desacredita do amor, tem muitas pessoas que vêm nos ensinar a força do perdão. Todos esses são colegas, né, nessa escola, dessa universidade, que estão aqui, muitas vezes a gente não tem a ideia consciente disso, mas estamos todos aqui nessa existência, nessa vivência, aprendendo sempre uns com os outros. Se a gente pensar até mesmo em termos de uma prova, seria uma prática ou uma prova em grupo, em que a gente pode consultar o outro. Por isso que a gente tem amigos, por isso que a gente se relaciona, por isso que a gente tem família. E sim, às vezes a gente esquece o que é mesmo aquela lição que o professor falou, como é que ama, como é que a gente continua aqui, mesmo quando dá vontade de desistir, enfim. E é aí que a gente se ajuda. E seguindo nessa metáfora em que, na verdade, a gente fala de vida, chega aquele momento em que toca o sinal. E às vezes a aula tá tão empolgante que a gente fala, ai, mas já... Para algumas pessoas parece que essa aula demora a passar. Para outras passa assim, ó. E quando acaba, fala, meu Deus, mas eu queria ficar só mais um pouquinho. Enfim, é exatamente assim que eu enxergo esse nosso existir. Essa nossa vida aqui no planeta Terra, como se fosse realmente um laboratório, uma oportunidade de um aprendizado na prática de tudo aquilo que a gente vai colecionando na teoria do lado de lá. E é por isso que a cada dia eu acredito que a gente deve honrar e agradecer por cada processo, porque nenhum deles acontece para nos colocar à prova ou de repente para poder nos testar ou para poder nos jogar para baixo, algo que eu sempre falo, principalmente com as alunas do Conexão Crônica. A vida não joga contra. Se a gente está achando que a vida joga contra, é porque de alguma forma a gente está enxergando a coisa toda ao contrário. Porque na verdade a gente está dentro de um grande laboratório e tudo que acontece foi planejado pelo professor. Jamais ele nos colocaria em risco ou deixaria de nos proteger. Por isso mesmo é que por mais que sejam desafiadores alguns momentos na vida, eu sempre acredito que está tudo bem e que a gente sempre pode contar com essa proteção do grande professor que tem tudo planejado pra gente. É diferente de falar em destino e algo predestinado, não é sobre isso. Depois a gente fala sobre esse assunto. Mas imaginar a nossa vida como um dia de aula prática na escola da eternidade
Me traz uma sensação de leveza, de proteção, de pertencimento e de saber que a qualquer momento eu posso contar com o outro que está aqui do meu lado, eu posso contar inclusive com você, para me lembrar de algo que eu esqueci, para que a gente sempre possa se somar e sempre possa aprender. E é exatamente assim, nessa troca, que eu acredito que a gente cresce, que a gente evolui, que a gente se expande e que a gente faz jus a esse dia tão especial de aula prática, até que chegue o dia ou o momento em que o grande professor toque definitivamente o sinal e fale: vamos embora, que agora a lição continua do lado de lá. Faz sentido para você? Me conta se toda essa ideia, toda essa metáfora agregou valor aí na sua percepção de vida. Se alguém te vier à cabeça, compartilha esse vídeo para agregar também uma nova visão sobre essa existência e seguimos sempre juntos. Muita gratidão por estar aqui com você. Um beijo de luz. Namastê.